Vamos lá. Boa noite, é um grande prazer aí dar essas boas-vindas a todos nesse evento que tem como objetivo discutir um pouco mais sobre a transição energética, né? Inicialmente eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Érica Morrone, gestora de sustentabilidade aqui da Carbono Zero. A Carbono é uma clean tech que tem como objetivo implementar projetos de sustentabilidade e descarbonização de forma bastante personalizada nos nossos clientes. Ao longo dessa nossa jornada, né, nós sentimos aí uma série de novas tendências, percebemos uma série de novos movimentos, e sem dúvida nenhuma, a transição energética é extremamente relevante quando a gente fala da descarbonização, porque tem um potencial muito grande, né, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Apesar disso, está atrelada aí a uma série de desafios e por isso é bastante valioso a gente colocar um debate sobre o tema, né, e falar um pouco mais sobre o assunto. Eu vou explicar brevemente aqui para vocês como que vai ser a nossa dinâmica. Nós temos dois especialistas e eu já aproveito para agradecer imensamente a presença aqui do Newton Duarte, que é presidente executivo da Cogen, e ele vai abordar a temática dos biocombustíveis e a redução das emissões de gases de efeito estufa, e do Eduardo Fonseca Vieira, que é especialista em comercialização na Enel, e ele vai falar um pouco mais para a gente sobre o mercado livre de energia e o uso de energias renováveis. Cada um dos especialistas vai explanar aí por cerca de 20 minutos e depois nós vamos abrir espaço para que vocês esclareçam dúvidas e façam contribuições também. Então, sintam-se à vontade nesse momento. Junto comigo, mediando esse evento, está a Cila Mota. É um grande prazer também ter a Cila aqui com a gente. A Cila é embaixadora da Carbono Zero. E eu passo agora a palavra para ela. Boa noite, pessoal. Obrigada, Érica. É uma honra fazer parte da inauguração dessa trilha, desse programa de talk show do Carbono Talks, que pretende trazer temas atuais relacionados à economia de baixo carbono, que está totalmente aderente à Agenda 2030, e é um prazer ser embaixadora de vocês. Além disso, sou participante do Pacto Global da ONU e fico muito orgulhosa com essa iniciativa da Carbono Zero em trazer para o público o compartilhamento de tanto conhecimento com especialistas tão renomados no setor. É uma honra poder passar a palavra para o Eduardo e logo em seguida, depois da apresentação dele, ele passa a palavra para o Newton. Sejam muito bem-vindos. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo Vieira, sou especialista em comercialização na Enel Brasil. Atuo majoritariamente na área de previsão de preço de energia. A gente vai chegar lá, como é que isso pode ser feito. E eu quero agradecer amplamente aí todo mundo pelo convite, é uma honra a Cila ter me chamado também. É uma oportunidade para mim também poder ouvir o Newton, que é um expoente aí, e espero poder contribuir à altura. Da minha parte, eu vou falar do papel do Mercado Livre na transição energética, principalmente no contexto brasileiro. Eu montei uma apresentação bem simples, só com figuras, tá? Para auxiliar pessoal que talvez não, pessoal que não seja tão a par desse tema. Vou compartilhá-la aqui em instantes. Já criei o convite. Mas já vou puxar então o assunto, né? O que é o Mercado Livre? E para falar do Mercado Livre, eu sempre prefiro começar falando pelo oposto dele, que todo mundo conhece, né? O mercado não livre, vamos dizer assim, conhecido também como ACR, o ambiente cativo, que é o que quase todo mundo conhece. O ambiente cativo é aquele que a gente está acostumado, que a gente paga a conta de luz, né? E qual é a principal diferença do ambiente cativo? Engraçado, parece que ele está com duas telas. Vocês estão vendo a minha tela toda aqui, né, pessoal? Ou vocês estão vendo só um pedacinho? Só para ficar claro. Bom, duas telas, uma grande e outra pequenininha, mas dá para ver perfeitamente. Tudo bem, dá para entender, né? Coisas da tecnologia que ainda não domino. Isso aqui eu não dominei. Mas muito bem.
Falando do mercado cativo, que é o que todo mundo é acostumado, que vocês recebem aquela conta de luz, uma certa data do mês, e você paga a conta de luz, né? Como se dá essa aquisição de energia? Qual que é esse processo, né? Eu vou falar aqui de forma simples, e eu acho que é importante citar isso aqui porque fica mais fácil de entender o Mercado Livre, né? Se você um dia tiver a curiosidade de abrir sua conta de luz, tá? Vocês vão ver que você não paga só pela energia. Você paga pela geração dela, realmente, né? Alguém gerou essa energia em algum lugar. Você vai pagar pela transmissão dela, sabe aqueles linhões que vocês veem na estrada, por aí vai. E você, quando ela chega na cidade, né? Ela vai chegar ali na subestação, ela é levada para os postes até chegar na tomada, que está carregando provavelmente aí o, o que você está utilizando nesse momento, inclusive, para assistir a gente, né? E isso também é pago, esse frete localizado de energia também é pago, né? Quem são esses agentes? Né? O primeiro é a geradora, né? A segunda é a transmissora e, por último, a distribuidora. Quando estamos no cativo, pagamos para a distribuidora. A distribuidora te repassa todos esses custos aqui. Tem os impostos também, tá, gente? Não tem como fugir deles, que incide sobre isso tudo. Você paga a energia do gerador, você já paga a energia do transmissor, a transmissão, né, que é feita pelo transmissor, e você paga também esse serviço de entrega que a distribuidora faz. Então, lá no Rio de Janeiro, você vai ter um contrato com a Light, em Minas Gerais com a CEMIG, por aí vai. E não tem negociação. Você não pode falar com a distribuidora, não concordo, não gostei, ou queria uma fonte geradora diferente, não gosto do parque de geração que vocês contrataram. Não há essa possibilidade. É um monopólio, de certa forma, né, em que a pessoa inserida no ambiente cativo tem que se submeter, né, um contrato unilateral. O Mercado Livre muda o que aqui? Ele muda que você pode escolher de quem você vai comprar energia. Você ainda vai ter que pagar pelo frete da energia. Ela não vem pelo ar para sua casa, para o seu estabelecimento, né? Você ainda vai ter que pagar para o gerador, vai ter que, aliás, para o transmissor e também para o distribuidor. São pagas faturas distintas, tá? Uma vai para o frete da energia, outra vai só pelo produto de energia em si. Eu sempre gosto de trazer esse slide aqui porque gera uma confusão. A partir do momento que eu escolho o meu gerador, e muita gente me traz essa dúvida, né? Poxa, eu quero contratar de um gerador eólico. Muito bom. No Mercado Livre você pode. Há regras para isso e a gente vai chegar lá. Então, como é que eu garanto que é o eólico que me entregou energia? Ele vai fazer um fio até meu estabelecimento? Não, não vai. A infraestrutura que vai ser utilizada é a mesma de antes, tá? É a mesma da linha de transmissão, é a mesma da distribuição. No Brasil, a gente tem um modelo que a gente chama de tide pool, piscina apertada, né? Que é basicamente o seguinte: toda demanda tem uma geração equivalente, senão o sistema cai. E embaixo eu fiz uma ilustração que deixa claro para entender como é que funciona. Isso funciona no mundo contratual. É similar a quando a gente está tentando fazer compensação de carbono. Como assim? O gerador que eu quero contratar, ele coloca uma bolinha na cesta e eu imediatamente tiro uma bolinha na cesta. Ou seja, no mundo contratual, eu tenho certeza que a minha demanda demandou uma geração equivalente, de forma que no mundo contratual, se não fosse a minha demanda, não existiria aquela geração da fonte da qual eu contratei. É assim que são feitas as vinculações de contratos, intermediado pela CCE. Essa maturidade do Mercado Livre, ela não veio do nada, desde 1995, que esse mercado foi sendo emancipado dessa forma. E agora eu vou falar sobre por que as pessoas vão para o Mercado Livre. Por que ele é bom? O que ele traz de vantagem? Por que não estamos todos nós no cativo, né? E trago aqui mais essa imagem que, para entender isso, a gente tem que falar do setor elétrico brasileiro, tá? Eu vou trazer para quem nasceu nos anos 90 ou antes, uma memória que vocês devem ter, que foi a crise energética lá de 2001. Uma foto do Brasil naquela época, tá? Era, falando do setor elétrico, das demais coisas também, não existia nem smartphone nem Wi-Fi, mas de setor elétrico também era muito diferente. O Brasil tinha 90% de hidrelétricas, continuamos com muitas, maior parte amortizadas, ou seja, as hidrelétricas já haviam se pagado, podemos falar assim, em termos mais simples, e a expansão, ela era toda térmica. Tá, qual o problema disso? Vamos lá. Uma hidrelétrica amortizada,
Qual é o custo para ela gerar energia? Uma hidrelétrica, o combustível dela é água, de certa forma, né? Então, se São Pedro manda chuva ou o rio vem carregando mais água para minha represa, eu não recebo um boleto diretamente disso. De forma que pode-se dizer, tá, uma simplificação falar isso, que o custo marginal de produzir mais 1 megawatt-hora para uma hidrelétrica que já está amortizada é praticamente nulo. Ou seja, o Brasil tinha 90% da geração muito barata, vinda de hidrelétricas, e 10% era de termoelétricas, né? Nessa época, gente, era muito caro, quase inviável, impensável se fazer uma expansão renovável. Um parque eólico era tão caro que era mais barato você expandir com térmicas mesmo. E as distribuidoras, depois da crise elétrica de 2001, por isso que eu quis falar isso, foram exigidas cada vez mais e mais de mostrarem comprovações que elas estavam amplamente contratadas para garantir o suprimento de todas as pessoas em sua área de concessão. É uma responsabilidade importante delas garantir esse suprimento. E para isso elas se protegiam, sabendo que a expansão era só térmica, e eu acabei de falar, a geração hidrelétrica é muito barata. E a térmica, será que é? Diferente de São Pedro, que não manda boleto, o fornecedor de combustível das usinas térmicas manda. A depender de qual estão os custos dos hidrocarbonetos, dos combustíveis fósseis naquela época, é uma energia muito mais cara. Estamos falando de 300, 400, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais por megawatt-hora a mais que cada termoelétrica tem que gerar, a depender de suas características, de seu contrato de combustível. Então, é um paradigma totalmente diferente. A geração antiga dos 90% de elétrica é muito barato e toda expansão do setor, que era térmica, porque os novos empreendimentos de hidrelétrica não são mais tão viáveis quanto eram antigamente, o período das grandes hidrelétricas talvez tenha passado, isso pode ser discutido. Então, dito isso, o panorama para a distribuidora era, olha, eu preciso garantir o contrato para as pessoas da minha área de concessão, para os meus consumidores, então vou fazer um leilão muito longo, um leilão de 20, 30 anos, para me proteger desse preço que só aumenta, né, de certa forma. E qual é o problema disso? O problema disso é que se ela fez isso em 2002, em 2015, você está pagando pela energia de um leilão que foi feito em 2002. Você está financiando um Brasil de 2002 ainda. Um Brasil que era desenhado em um desenho de setor completamente diferente. Era um Brasil térmico a sua expansão, um Brasil que queimava hidrocarbonetos. Mas o que mudou? Por que não foi isso que aconteceu? Por que a expansão não foi conforme esse desenho tão térmica, né? E aqui vamos falar de uma verdade que é a seguinte: o mercado livre no Brasil e a transição energética são praticamente a mesma coisa, tá? Houveram motivos para isso. O primeiro, que eu acho que vale a pena citar, é o seguinte: da década, principalmente de 2009 para cá, o custo da tecnologia eólica caiu em 40%, pelo menos. E da solar, talvez 90%. A maior parte dos estudos apontam para 80%, mas há estudos que já apontam para talvez 90%, né? Se a gente fizer mais correções monetárias. A escala dessas tecnologias explodiu, não foi só no Brasil, o mundo afora. A China passou a produzir, todo mundo passou a produzir, a tecnologia se difundiu, passou a ser muito barato você fazer um parque eólico, um parque de usinas solares. E aí a gente muda um paradigma aqui. Lembra que a expansão que era cara e as usinas que existiam, que eram baratas, as hidrelétricas eram baratas para sempre, a expansão era muito cara. E aí você estava amarrado a um contrato de uma distribuidora, de um leilão de 20 anos atrás, em que você estava amarrado nesse Brasil antigo, que a expansão era cara em termoelétrica. Quando chega alguém e fala, você pode ir para o Mercado Livre e economizar mais de 20%, simplesmente porque a expansão é muito mais barata agora, não estamos falando de uma expansão que é térmica, estamos falando de uma expansão renovável que não custa 350, 400 reais megawatt-hora, estamos falando de 150, 200, a depender do seu tipo de negociação. Gente, eu acho que a Carla Vieira tá com... Poderia mutar o microfone dela. Obrigado, gente. Essa mudança de paradigma da conjuntura do sistema, em que você passa a ter expansão mais barata, ela dialoga com o Mercado Livre. A partir do momento que, em 2000
2008, 2009, você começa a ter um sinal econômico, você começa a falar para os agentes, para os consumidores, pessoal, vocês podem sair do cativo, deixar de pagar tarifas de R$ 250, que é o preço médio de leilão, talvez, de sua distribuidora, e passar a pagar menos de 200, só o sinal econômico per se, e eu nem vou entrar no mérito das demais externalidades, já é muito atraente. Ou seja, tivemos duas coisas aí, uma crescente enorme de demanda que vai passar a ter devido ao custo que é interessante dessa expansão renovável. Além disso, é uma expansão renovável, conforme eu comentei. Então, quando a gente começa a ter expansão, a surpresa acontece. Ela não foi tão térmica quanto se planejava 20 anos atrás, ela foi muito mais renovável. Muito em parte porque os preços das tecnologias caíram, conforme eu comentei, a demanda explodiu, e aí o Mercado Livre ele vai contratando cada vez mais em preços mais competitivos do que as distribuidoras, porque ele não está amarrado a leilões feitos há muito tempo atrás. Existe também uma série de subsídios que foram colocados, estímulos do governo para que essas tecnologias, essas fontes alternativas conseguissem prosperar. Essa discussão de subsídios ela é muito profunda, acho que nem caberia a gente falar sobre aqui hoje, uma discussão muito mais ampla, mas fato que ocorreu e que hoje em dia temos um parque que consegue gerar 90% de sua carga com energia renovável. Mais de 30% desse crescimento se deu unicamente pelo Mercado Livre, ou seja, o Mercado Livre, o ACL, foi financiando uma expansão renovável ao longo do tempo. Em partes pelo seu sinal de preço, que era mais interessante, e em outra parte também porque existe todos os benefícios de você poder contratar uma energia renovável. O próprio consumidor, em pesquisa da Bracel, prefere saber que ele tem a portabilidade. Todo mundo gostaria de poder contratar energia igual de contratar plano de celular. Você escolhe a operadora, você escolhe qual modo de fornecimento você vai ter, enfim. Essa modernização não era possível naquele Brasil antigo da distribuição em que você tinha que aceitar o contrato da forma como ele era, né? Estamos agora num Brasil diferente, né? E não vou concluir ainda. A partir de agora ficou claro por que é bom o Mercado Livre, né? Que é aquela pergunta que eu fiz, por que vão para o Mercado Livre? Primeiro passo, porque ele é mais barato. Por que ele é mais barato? Porque as fontes renováveis são, hoje em dia, uma realidade, são mais baratas. Existem outras, tá? Citei a solar e a eólica porque realmente tiveram um impacto enorme aí, geração distribuída também entrando, enfim, há várias alternativas além da geração centralizada. E realmente, quando olhamos a expansão, temos poucas térmicas no radar. E vou concluir aqui com talvez um questionamento-chave, né? O net zero, a geração, temos 90%, 100% renovável, é viável? Ainda não conseguimos no Brasil. E essa é uma pergunta difícil de responder porque ela não depende só das renováveis. Eu vou chegar lá. Em estudo da PSR e também em estudos que eu mesmo cheguei a fazer junto à própria Enel, e várias empresas também fazem seus próprios estudos de avaliação de cenários futuros de energia, né? A gente sempre baliza muito, que não tem como colocar de lado, a questão do custo, né? A modicidade tarifária, ela é pivotal, gente. Não adianta a gente pensar que, por mais externalidades que fontes renováveis tragam, que o custo não vai pesar muito. E, claro, sob essa lupa, quando colocamos o futuro, é possível uma expansão renovável chegar a 100%? Sim, é. Mas vai depender, por exemplo, se os combustíveis fósseis não mantiverem preços tão altos. Se eles começarem a cair muito, ficarem muito competitivos, obviamente vamos ver aí, talvez, a implementação de outras fontes. Por que também? Há questões aí. Todo esse crescimento renovável, ele traz um outro desafio para o setor. As hidrelétricas de reservatório, você controla a hora que você vai gerar. As termoelétricas, você controla a hora que você vai colocar combustível. Agora, você não escolhe a hora que vai ventar e não escolhe muito. Você pode até saber, mas você não controla a hora que vai fazer sol. Então, temos problemas, por exemplo, Estados Unidos, Califórnia, 2019, se não me engano, né? A famosa curva do pato. Aquela hora que o sol se põe, 18 horas, já não tem mais sol, a carga, a demanda de energia está altíssima ainda, né? Pessoal, muita gente está no trabalho, o pessoal que está chegando em casa ligando televisão. Num dia de calor, imagina, todos os ar-condicionados do Brasil ligados ao mesmo tempo.
Então temos uma carga muito alta, sem aquele aporte da solar que cai de uma vez na energia solar. E aí você precisa, para o sistema não cair, acionar fontes de geração muito rápida. Isso muitas vezes é um desafio para o setor. E isso não acontece só com a solar. Em algum momento em que você pode ter uma queda grande na velocidade de vento em vários parques eólicos, você também vai demandar desse setor. Então, alternativas para isso, sistemas ancilares, mecanismos de proteção têm de ser colocados, tá? É um desafio que o sistema não enxergava antes, porque é um sistema hidrotérmico, agora é um sistema hidrotérmico renovável, e essa parte renovável, ela demanda que o setor tenha mais resiliência. Por quê? Porque ela é intermitente. Você não controla boa parte. Claro, alternativas, os biocombustíveis, acho que o Milton vai poder falar, funciona, você está falando com uma térmica, você controla um pouco mais. E agora, para concluir, esse é o grande desafio. Para chegar no net zero, vamos precisar também garantir que a energia renovável seja segura, porque esse desafio da intermitência dela será latente também no futuro. Podem ser por baterias, podem ser por baterias que chamamos naturais, que seriam as hidrelétricas reversíveis, né? Você bombearia a água de volta, por exemplo, de madrugada, que a carga é muito baixa, você aproveitaria a energia excedente das eólicas para mandar água para cima das hidrelétricas de novo. Essa é uma solução, existem várias. Estuda-se todo tipo de tecnologia. Infelizmente, ainda essas tecnologias de reversão, bateria, armazenamento de rápido acionamento, são caras. Ainda não são competitivos, talvez não sejam mais tão à frente. De forma que talvez uma usina térmica de aeroderivada de circuito aberto, que são térmicas muito rápidas, que queimam combustíveis fósseis, mas são muito rápidas, ou seja, elas cumprem esse problema de rampa, quando a luz do sol para e a solar não consegue mais gerar, elas têm sido muito utilizadas no mundo afora, num contexto que o combustível fóssil pode estar barato ainda. Adianto, vai depender da competição dessas tecnologias, na nossa perspectiva, pelo menos. Tá? É possível net zero no Brasil? Sim, é. Vamos ver se o sistema vai conseguir responder de acordo e se a gente vai evoluir de acordo. O Brasil tem 90%, é precursor, praticamente está no pódio do mundo aí da energia renovável, e a gente tem a faca e o queijo para liderar esse papel. Gente, falei bastante, espero ter sido claro e agradeço a atenção de vocês.